Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnado em Anjos da Noite. Submundo, parte 3. O plano está em andamento, só me resta esperar. Ela puxou o dispositivo que Blake lhe deu para permitir que ela se comunicasse com ele. Ela navegou pela estranha tela de alta tecnologia e encontrou o que Blake chamou de aplicativo de mensagens. Tocando delicadamente no ícone, ela enviou uma mensagem para Blake confirmando que o primeiro estágio do plano foi bem sucedido. Pouco depois, o aparelho tocou e uma mensagem de Blake apareceu. Ela olhou para ele e sentiu um sorriso surgir em seu rosto. Mudança de cena. Um grande raio saiu da ponta dos meus dedos e fritou um anjo blindado. O cadáver fumegante atingiu o chão com um baque surdo. Torcendo o nariz ao sentir o cheiro pungente de carne queimada, verifiquei meu progresso na aula de elementalista. Eu estava ao nível de atingir o máximo. Eu aprendi que as subclasses da classe mago não distribuíam pontos quando eu a subia de nível com os feitiços repugnantemente poderosos aos quais tive acesso. Considerei isso uma troca justa. Sentindo vários outros inimigos correndo em minha direção, carreguei outro feitiço relâmpago e atirei todos os 3 ao mesmo tempo. Isso me concedeu 2 novas habilidades que surgiram após a notificação informando que eu havia atingido o nível máximo de elementalista. Sorrindo, abri a notificação de habilidades e assobiei com a descrição das habilidades. Cadeia de raios. Ativo nível 1, 0%. Lança um raio que salta de inimigo em inimigo. Raio inflige 50% do MP máximo do lançador em dano para cada inimigo atingido. O nível aumenta a quantidade de inimigos para os quais o feitiço salta. Corrente de salto atual. 10 inimigos. Estrela cadente. Ativo nível 1, 0%. Uma combinação dos 4 elementos básicos: água, ar, fogo e terra. Um feitiço que apaga tudo na área em que o feitiço foi lançado. Cada nível aumenta a área. Ataque-me área atual, 100 milhões. Custo, 10.000 MP. Outro conjunto de feitiços poderosos à minha disposição. Selecionei mentalmente cadeia de relâmpagos e sorri quando arcos de eletricidade saltaram entre meus dedos. Desativei o feitiço e aumentei minhas estatísticas. Outro conjunto de feitiços que você vai esquecer. Suspirar. Não me faça desligar você, posso facilmente voltar a navegar em meu sistema sozinho. Você glorificou Siri, derrubou. Desculpe, chefe, não pude deixar de notar que você não usa a maioria de suas habilidades. Não quero ficar muito dependente deles. Prefiro tê-los como um plano alternativo, em vez de minha principal fonte de poder. Entendo, muito bem. Vou abrir sua tela de estatísticas. Depois, aplicarei uma atualização à sua função de habilidades. O que é esta atualização? Não tenho acesso a essas informações. Tudo bem, então vou descobrir mais tarde. Apenas deixe-me ver minha folha de estatísticas completa. Exibindo estatísticas do jogador para Blake Corvin. Nome Blake Corvin. Raça Líca. Classe, Mago, Elementalista. Alinhamento, Caótico Neutro. Nível, 400 próximo nível, 0, 0 XP. Nível de classe, 100 próximo nível, 0, 0 XP. Pontos de vida, 5.000.000, 5.000.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Pontos de mana, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. SP, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Força, 500 dano, 2.500 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2.500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120. Pontos disponíveis. Vantagens. Linhagem Corvinus, ativo, gene Lícan adicionado. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Fonte da juventude, contaminado. Depois de beber o sangue de Ban, 7 pecados capitais, você ganhou um multiplicador permanente de 4 vezes para os seus pontos de vida. Por ser impuro, esse benefício desaparecerá caso você fique completamente sem sangue. Contanto que você tenha uma gota de sangue em seu corpo, você manterá esse benefício. Neutro caótico, arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Lobisomem da cepa Corvinus, sangue puro. Sendo descendente de Alexander Corvinus, seu sangue adaptou o vírus do lobisomem para ignorar os debuffs raciais usuais. Seu status sanguíneo lhe concede a capacidade de se transformar à vontade. Se você for infectado pelo vírus vampiro, você se transformará em um híbrido capaz de aproveitar o poder de ambas as raças sem as fraquezas que ambas as raças possuem. Habilidades. Mente do jogador, passivo, nível max. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa.
Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador, passivo, nível max. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Observação. Ativo, nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras. Ativo. Cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. As masmorras disponíveis aumentam com o nível do jogador. Desarmado. Passivo, nível 6, 0%. Habilidades. Combate desarmado e trauma contundente absorvidos pela habilidade. Ganhe um bônus de 10% de dano com punhos e armas sem lâmina por nível. Aumento atual, 60%. Especialista em explosivos. Passivo, nível 1, 0%. Anteriormente explosivos. O jogador ganha um bônus de 10% por nível de habilidade para todos os danos explosivos. Aumento atual, 10%. Berserker. Ativo nível 1, 0%. Anteriormente força animal. Enquanto a habilidade está ativa, o jogador ganha 10 pontos temporários para cada estatística. Os pontos atribuídos a cada estatística aumentam com o nível de habilidade. Custo, 10 SP por minuto. Impulso atual, 10 pontos de estatísticas. Aura esmagadora. Ativo nível 1, 0%. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 50 MP por segundo. Área afetada, 30 metros ao redor do jogador. Devorar. Ativo nível 86, 71%. Concede ao jogador a capacidade de consumir as almas dos inimigos derrotados. Concede uma parte do nível dos inimigos e tem a chance de transferir uma habilidade compatível com uma disponível. Custo 100 por alma. Níveis absorvíveis 40. Chance de habilidades, 25%. Regeneração celular perfeita. Passivo nível max. Uma habilidade absorvida da alma de um demônio. Concede ao jogador a imortalidade biológica. Feridas não graves cicatrizam automaticamente, enquanto feridas mais graves cicatrizam em velocidade acelerada enquanto descansa ou dorme. Pele de ferro. Ativo nível max. Quando ativo, o jogador ganha um buff de resistência a danos de 10% para cada nível da habilidade. Aplica-se apenas a danos físicos. Redução de dano, 830%, custo 30 MP por minuto. Um soco. Ativo nível max. Destrua seus inimigos com um único soco. Dano, dependente de SP. Custo varia de acordo com SP. Acumula com outras habilidades que afetam dano desarmado. Raio de cura. Ativo nível max. Lança um feixe de luz curativo que cura o alvo em 10% de sua saúde a cada segundo direcionado a ele. Custo, 1000 MP por segundo. Passo das sombras. Ativo nível max. Enquanto ativo, o jogador fica invisível a olho nu. O jogador ainda produzirá sons e aromas. Custo, 100 SP por segundo. Ataque furtivo. Passivo, nível max. O jogador causa 100% mais dano com adagas e espadas curtas. Bônus de 200% de dano para golpes nas costas do alvo. Presença diminuída. Ativo, nível max. Enquanto ativo, o jogador desaparece no fundo do ambiente, misturando-se com a multidão. Custo, 10 SP por segundo. Tempestade de fogo. Ativo, nível max. Conjura um anel flamejante ao redor do lançador que o protege de inimigos e de má vontade. As chamas não prejudicarão aliados e lançadores. As chamas também podem ser direcionadas para assumir a forma de uma fera para atacar os inimigos do lançador. Custo, 200.000 MP. Lâmina de vento. Ativo nível max. Envia uma onda de ar que funciona como uma espada. O dano é metade da estatística inteligência do lançador. Aumentos de estatísticas corpo a corpo se aplicam a esta habilidade. Custo, 200 MP por lâmina. Castelo de areia. Ativo nível max. Concede ao lançador a habilidade de controlar a areia. Cada nível acima permite que o lançador controle mais areia. Atual areia controlável por rodízio, 100 toneladas. Custo, 1000 MP por segundo. Prisão de água. Ativo nível max. Prende o alvo em um globo de água. Custo, 4.000 por alvo. Cadeia de raios. Ativo nível 1, 0%. Lança um raio que salta de inimigo em inimigo. Raio inflige 50% do MP máximo do lançador em dano para cada inimigo atingido. O nível aumenta a quantidade de inimigos para os quais o feitiço salta. Corrente de salto atual, 10 inimigos. Estrela cadente. Ativo nível 1, 0%. Uma combinação dos 4 elementos básicos, água, ar, fogo e terra. Um feitiço que apaga tudo na área em que o feitiço foi lançado. Cada nível aumenta a área. Área de dano atual, 100 milhões. Custo, 10.000 MP. Habilidades quebradas. O que há para não amar? Tive problemas com os gacha principalmente porque eles me fizeram sentir como um Georistu. Então, novamente nas histórias eu li todo mundo que já conseguiu um sistema de jogador que o explorou a ponto de se tornarem deuses ou algo bem próximo. Eu ainda não estava nem perto desse nível, na minha opinião honesta. Essa foi a diversão.
Claro que minhas estatísticas eram números grandes com múltiplas vírgulas e zeros, mas eu ainda era relativamente fraco para um gamer. Se eu estabelecesse uma média para todos os personagens de jogador que encontrei em minha vida passada, possivelmente ficaria em algum lugar no meio. Deixando esses pensamentos de lado, voltei às minhas estatísticas antes de chamar era. No ritmo que estou indo, quanto tempo levarei para maximizar todas as subclasses? Calculando. Cálculo concluído. No ritmo que você avança, você alcançará o nível 100 em cada subclasse em 325 horas, 42 minutos e 9 segundos. Pouco menos de 2 semanas. Isso é factível, apropriadamente, quanto tempo passará no mundo exterior nesse período? Cerca de 0,143 segundos. Bem, então vamos começar. Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo poderemos partir. Pular tempo. Cerca de 13 dias e meio depois da hora da identificação, o suor escorria pelo meu rosto enquanto eu recuperava o fôlego depois de despachar a última onda de inimigos. Ordenei mentalmente a era que me mostrasse minhas estatísticas, agora que havia alcançado a última subclasse e posteriormente maximizado. Nome Blake Corvin. Raça, lobisomem. Classe, mago cronomante. Alinhamento, caótico neutro. Nível, 400 próximo nível, 0, 0 XP. Nível de classe, 100 próximo nível, 0, 0 XP. Pontos de vida, 5.000.000, 5.000.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Pontos de mana, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. SP, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Força, 500 dano, 2.500 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2.500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120. Meu Deus, isso é fantástico. Examinei mais abaixo e sorri com as novas habilidades que também havia maximizado. De cada aula. Cura necrótica, ativo, nível max. Cura o alvo em 100% do pontos de vida. Funciona apenas em mortos-vivos. Custo, 12.000 MP. Escravo morto, ativo, nível max. Ressuscita um cadáver como companheiro morto-vivo. Enquanto o corpo estiver intacto o suficiente, ele poderá ser trazido de volta à vida. Custo, 100.000 por corpo. Lança de sangue, ativo, nível max. Cria uma lança de sangue. O sangue pode ser dos jogadores ou de uma fonte aleatória. A durabilidade depende do nível de habilidade. No nível máximo, a lança permanece até ser dissipada pelo lançador. Custo, 200 MP ou pontos de vida por lança. Banquete de sangue, ativo, nível max. Seu sangue entra no corpo do alvo e faz com que ele exploda. As chances de o alvo explodir diminuem dependendo de suas estatísticas de destreza. Custo, 30.000 por elenco. Bloqueio de tempo, ativo, nível max. O tempo para ao redor do lançador, apenas o lançador não é afetado pela parada do tempo. Dano em área é determinado pelo nível de habilidade. Área de dano atual, 20 km, custo, 120.000 MP por minuto. Horizonte de eventos, ativo, nível max. Ao contrário do bloqueio de tempo, o lançador fica congelado no tempo enquanto o mundo continua a se mover. O lançador não pode sair do local de ativação quando a habilidade estiver ativa. Conjurador mantém total consciência e controle. Custo, varia, salto de 100 MP horas, salto de 2.400 dias. Esse é o conjunto de habilidades que você coletou. A propósito, tem uma atualização pendente. Atualização? Você não acabou de atualizar? Dê uma olhada por si mesmo. Minha tela mudou e uma nova notificação apareceu. Li a mensagem e suspirei em resignação. Parecia que na minha pressa para ganhar poder eu havia tropeçado em uma busca secreta. Missão secreta concluída. Poder da missão I. Alcance o nível 100 em todas as classes. Concluído. Concluir em menos de um ano. Concluído. Não receba mais de 99% de dano. Completo. Escondido. Seduza Selene antes da evolução. Concluída. Recompensas. Joia companheira. Walter C. Dornês. Elsin Ultimate. Armadura MK.42. Homem de Ferro 3. Sabre de luz de Anakin Skywalker. Atualização do sistema. Que loucura! Essas recompensas são trapaças. Acredito que o sistema de recompensa é baseado em um número aleatório de itens. Sua sorte e a dificuldade da tarefa determinam quais recompensas você poderá receber. Bem, eu tenho uma estatística de sorte anormalmente alta. A propósito, isso ainda não foi explicado. Você foi abençoado por uma deusa. Foi uma compensação por ter matado você acidentalmente. Isso faz sentido. Então deu certo. Espere um minuto, porra. Você disse que uma deusa me matou? Foi um acidente. Era? Ok, tudo bem. Escorreguei e deixei cair meu chinelo em você. O que? Eu gritei em vez de me comunicar mentalmente. A notícia de que fui atingido pela porra de um chinelo me levou ao limite. Era? O que diabos você quer dizer com deixou cair o chinelo em mim? Me desculpe. Ok. Atualização do sistema. Sistema desligando em 5, 4, 3,
Oh porra não, você não. Era. Que merda. Fui expulso da masmorra e caí no sofá. 2. 1. Acesso à inteligência artificial de atualização do sistema bloqueado. Atualização concluída em 23 horas e 59 minutos, 23 horas e 59 minutos e 58 segundos, 23 horas e 59 minutos e 57 segundos. Merda, tudo bem, vou esperar 24 horas para mastigar sua bunda. Fui até o banheiro, onde tomei um banho quente. Momentos depois eu estava vagando pela cidade procurando algo para fazer para passar o tempo. Selene não me contatou depois da última mensagem. Uma ideia surgiu na minha cabeça. Acho que vou visitar Lucian. O esconderijo Lycan cresceu desde a última vez que o visitei. Havia mais pessoas agora do que eu me lembrava. Achei que isso era o resultado de eu ter evitado que algumas coisas acontecessem. Principalmente Selene enlouquecendo em seu esconderijo e Lucian enviando pessoas para me seguir que Selene teria matado. Passei por um velho que tentava tocar flauta. O som quase me fez estremecer quando passei pelo flautista. Encontrei Razi quando estava prestes a entrar no escritório de Lucian. O homem finalmente apareceu na esquina arrastando um vampiro usando equipamento tático. Eu levantei minhas sobrancelhas com a visão e lutei contra a vontade de olhar para a flauta que tocava Lycan, que agora estava tocando mais alto por algum motivo. Ah, Blake, meu amigo, o que o traz de volta à minha humilde morada? Fiquei sem coisas para fazer em minha casa, resolvi vir me proteger e ver se poderia ajudar. Momento conveniente, meus batedores pegaram esse humano se esgueirando por perto. Suspeito que ele trabalhe para Lorenz Macaro. O ser humano arrastado mexeu-se desconfortavelmente à menção do nome. Reação interessante. Quem diabos é Lorenz Macaro? Lucian sorriu amplamente. Acho que é um pseudônimo. Um nome que ele inventou em algum lugar ao longo do caminho. Revirei os olhos para sua teatralidade. Olhei para Razi, que encolheu os ombros. Tudo bem, vou morder. Quem é o homem por trás do Macaro? Alexandre Corvino. Então ele esteve perto o tempo todo? Ele não tem um navio? Então ele ainda está vivo? Onde ele está? Eu gostaria de conhecer meu ancestral. O mortal que agora estava de joelhos no chão me olhou surpreso. Parecia que ele não estava informado sobre a minha existência. A reação praticamente confirmou as suspeitas de Lucian porque o homem pegou o vampiro e o entregou a Razi, que o manteve em pé. Diga-me onde Alexander Corvinus está hospedado atualmente? O humano cuspiu aos pés de Lucian. Quero dizer que seu mestre não fará mal. Eu só quero falar com ele sobre um assunto pessoal. Eu não vou te dar nada. Lucian, você se importa se eu tentar? Lucian gesticulou para o mercenário. Fique à vontade. Olha, quero saber mais sobre minha família. Apenas me deixe. Tote, 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 tote. Apenas lê. Tote, tote, tote. Senti meu olho direito tremer levemente quando o Lycan tocando flauta me interrompeu novamente com várias notas perdidas desagradáveis em qualquer música que ele estava tentando tocar. Eu só quero. Tote, 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 com licença por um segundo. Marchei até o velho que tocava flauta e arranquei-o da mão dele. Ele abriu a boca para protestar, mas eu lhe enviei meu olhar patenteado de "eu vou te matar", e ele se sentou novamente. Virando-me para encarar o grupo de interrogatório, voltei lentamente. Lucian estava questionando o homem novamente. Nós realmente não queremos causar nenhum dano a você e seu mestre. Só temos algumas perguntas. Eu recuso, você também pode me matar, Lycan. Lucian franziu a testa, eu suspirei mentalmente diante da agressão desnecessária do homem. Olhando para o mercenário e depois para a flauta, lembrei-me de uma cena de um programa de TV e sorri. O homem humano percebeu que eu olhava para a flauta e depois para ele e seus olhos se arregalaram ao perceber. Dei um passo à frente e olhei para Lucian. Abaixe as calças. Lucian olhou para mim preocupado. O que? Abaixe as calças. O que você vai fazer? Por favor, não me diga que você vai. Vou enfiar essa flauta na bunda dele. Eu ouvi Singe rir atrás de Razi, que parecia divertido. Singe, ainda rindo, caminhou atrás do homem enquanto Razi se movia ligeiramente para o lado para permitir que Singe tivesse acesso às calças do homem agora se contorcendo. Eu ia deixá-lo ir, mas isso também funciona. O mortal começou a entrar em pânico e lutou com mais força contra o aperto de Razi. Seus olhos se arregalaram de horror quando Razi e Singe pegaram um braço e o seguraram enquanto eu ficava atrás dele com a flauta na mão. Por favor, não minha flauta. Chamou o velho de onde ele estava sentado. Eu mostrei a ele o dedo do meio e comecei a puxar as calças do homem para baixo, expondo suas nádegas pálidas. O mercenário lutou mais. Você não pode fazer isso. Eu não fiz nada. Lucian fez uma careta quando acabei me preparando para violar o cara com uma flauta. Pelo menos lubrifique primeiro. Fiz uma pausa e olhei para o vampiro que lutava. Não, eu não quero que ele goste disso. O homem finalmente gritou. Tudo bem, vou te dizer onde está o navio, por favor. Mantenha-o longe de mim. Sorri e joguei a flauta para Lucian, que a pegou e sorriu de volta. Bom, isso é tudo que pedimos. Eu ri para mim mesma e comecei a ouvir enquanto Lucian perguntava ao humano, chamado Greg, sobre Alexander Corvinus e seu paradeiro. Greg revelou que Alexander Corvinus operava em um navio de carga convertido chamado Sancta Helena. Aparentemente o navio estava atracado no porto não muito longe. Greg foi enviado em uma missão de reconhecimento para descobrir por que havia uma grande reunião de Lycans em uma seção abandonada do metrô. Isso revelou que eles não eram tão discretos quanto poderiam desde que foram notados.
Uma vez que o prisioneiro humano divulgou tudo o que Lucian queria saber, ele foi imediatamente nocauteado e jogado de volta no lugar de onde havia sido capturado. Lucian me levou até seu escritório e sentou-se em sua cadeira. Talvez não tenha tempo para fazer uma visita a Corvinus hoje, pois Kraven mais uma vez convocou uma reunião. Acredito que sua companheira está causando agitação em seu clã. Ela acordou Victor. O homem está em processo de recuperação. Aguardo cerca de uma semana antes que ele recupere todas as suas forças. Onde isso deixa os planos? Vamos proceder normalmente. Depois de atacar o comboio de Amélia, isso o estimulará a entrar em ação. Selene me enviará uma mensagem quando Victor estiver totalmente acordado. Quem vai lidar com Victor? Acredito que Selene deseja apenas fazer algumas perguntas a ele. Talvez consiga alguns cortes, mas a honra será sua. Ele tirou muito mais de você. Mantenha-me atualizado. Cuidado com Kraven, ele pode ser um covarde, mas mesmo um animal encurralado pode ser perigoso. Vou manter isso em mente. Acenando para o antigo Lycan, recuei e olhei para a contagem regressiva para a atualização do meu sistema. 20 horas e 32 minutos? Quase lá, faltam apenas 20 horas. Mudança de cena. Selene se ajoelhou diante do recentemente revivido Victor, o antigo vampiro olhando para ela como se quisesse espiar sua alma. Ela sentiu-se estremecer com o escrutínio e queria estar em qualquer outro lugar. Ela havia enviado uma mensagem para Blake horas atrás dizendo que havia sido convocada por Victor. Blake a informou que ele estaria por perto, certificando-se de que ela seria capaz de fugir caso achasse necessário fazê-lo. Meu senhor, as palavras tinham um gosto vil em sua boca. Ela fortaleceu seus nervos e olhou para o vampiro que a gerou. Seu olhar era ilegível. Por que você me acordou, Selene? Nada menos que um século inteiro antes do previsto. O clã, a traição corre desenfreada. Nossos inimigos estão às portas e Kraven não faz nada. Nossos inimigos foram derrotados, assim como seu líder Lucian. Lucian vive. Kraven planeja usurpar a liderança de todo o clã. Ele está planejando revelar onde Amélia chegará depois de seu tra. E onde está a sua prova dessa traição? Onde está Kraven? Eu não sei. Victor sibilou e ela desviou o olhar de seu olhar penetrante. Ela queria matá-lo agora, enquanto ele ainda não estava totalmente recuperado. Mas ela precisava de respostas que só conseguiria se não revelasse sua mão muito cedo. Você me acordou um século antes do meu tempo, faz acusações que não pode provar e tem brincado com o inimigo. Ela sentiu seu coração apertar. Como ele poderia saber sobre suas relações com Blake? Ela fez questão de manter essas memórias longe daquelas que compartilhou com ele para despertá-lo. Eu não sei de... Não minta para mim, criança. Victor engasgou e sentou-se no trono de mármore. Kraven me contou sobre sua obsessão por um Lycan. Não, isso é ruim. Preciso encontrar uma saída. Ficou sem palavras, criança? Talvez a história estivesse fadada a se repetir. Victor olhou para ela aparentemente perdido em suas próprias memórias. Seus olhos ficaram duros e ele gesticulou para trás dela. 2 guardas pegaram seus braços e começaram a arrastá-la. Apenas para a mansão estremecer quando uma explosão abalou suas fundações. Victor rosnou e sua cabeça virou na direção dela. Não a perca de vista. Ela foi arrastada pelos corredores. Sua última visão de Victor foi o ancião puxando os tubos de sangue e descendo tropeçando os degraus do trono. A mansão tremeu novamente quando outra explosão ocorreu. Sem aviso, a janela ao lado dela explodiu para dentro quando um grande lobo preto derrubou o guarda que segurava seu braço direito no chão. O guarda gritou quando o lobo o despedaçou. Selene não estava ociosa. Ela sacou sua adaga escondida e cortou o guarda restante antes de olhar para o lobo. Os brilhantes olhos dourados encontraram os dela e ela sentiu algo cutucar sua mente. Blake? Ela pensou, sentindo-se um pouco boba por pensar que na verdade estava se comunicando telepaticamente com um lobo. Sim, agora vamos. Ela encolheu os ombros ao ouvir a voz dele em sua cabeça antes de seguir Blake enquanto ele pulava pela janela quebrada. Ela olhou em volta em busca de uma rota de fuga. O lobo negro latiu para ela e ela olhou para Blake, que havia crescido e se tornado do tamanho de um cavalo de guerra. O lobo de Blake caiu de barriga e bufou. Você quer que eu monte em você? Talvez mais tarde, princesa. Estamos no meio de uma fuga para cá. Ela corou com a insinuação e olhou carrancuda para Blake. Sem outra palavra, ela pulou em suas costas e segurou-se com força enquanto ele se movia mais rápido do que qualquer Lycan deveria ser capaz de se mover. Então ela percebeu que ele estava totalmente transformado em um lobo e não em um amálgama meio homem meio lobo. Os dedos dela apertaram seu pelo áspero enquanto ele saltava por cima do portão e continuava a correr. Eles devem ter corrido por vários minutos antes de Blake parar atrás de sua propriedade, onde ela pulou de cima dele e observou enquanto ele voltava à sua forma humana. Sua forma humana muito nua. Se ela não tivesse escapado da morte certa, ela teria corado. Tirar uma foto. Vai durar mais. Blake sorriu para ela enquanto puxava um roupão do nada e o vestia. Victor sabia. O que deveria ser impossível a menos que alguém lhe fornecesse informações. As únicas 2 pessoas que sabem sobre você e eu somos Lucian e muito possivelmente Kraven. Kraven estava suspeitamente ausente quando falei com Victor. Aí está, quem mais poderia ser? O homem está obcecado por você. Mas como Kraven descobriu? Isso eu não sei. Imagino que ele não seja o único que anda escondido naquela mansão. A Selene estreitou os olhos.
Erika, ela está brigando comigo desde que soube da paixão de Kraven por mim. Isso é motivo suficiente, mas ela não é sua amiga? Eu a tolero. Ela olhou para Blake, que adotou uma expressão pensativa. Ainda assim, o plano falhou. Ela lutou contra a vontade de atacar. Todo esse planejamento para nada. Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato. O que? Ela perguntou. É um velho ditado, vamos entrar. Embora eu tenha certeza de que eles não podem nos rastrear pelo cheiro, não estou convencido de pensar que não seremos encontrados. Sua casa está aberta, qualquer um pode ver onde ela está. Infelizmente sim, felizmente eu coloquei um impedimento. Eu não estava mentindo. Fui recompensado com projetos de torres automáticas de uma gacha. Eu tinha alguns escondidos em torno de minha propriedade e alguns camuflados na parede. Eles estavam carregados com munição normal, mas isso não significava que não machucaria o vampiro ou lobisomem comum. As torres dispararam tiros de 50 BMG, destruindo todos os inimigos, exceto os mais difíceis. E agora? Victor estará atrás do nosso sangue. Vamos queimar aquela ponte quando chegarmos lá, princesa. Por enquanto vamos nos concentrar no que você quer fazer depois. O que você quer dizer? Quero dizer, depois de vingar sua família, o que você deseja fazer? Eu não tinha pensado tão longe. Bem, então enquanto você pensa sobre isso, sobre o que você queria falar comigo, naquela manhã, quando um leve rubor enfeitou suas bochechas. De qualquer forma, não quero que você pense que sou uma mulher fácil, só porque compartilhei sua cama quando mal te conheci há alguns dias. Não é de surpreender que eu tenha ficado bastante chocado por ela ter saltado sobre mim. Então, novamente, praticamente o mesmo aconteceu nos filmes. Ela conhecia Michael Corvin há apenas uma semana, que foi o intervalo de tempo entre os dois filmes, antes de se sujar com ele naquela caixa de carga. Ela até engravidou depois e deu à luz uma filha. Selene, eu admito, também não te conheço há muito tempo, mas desenvolvi sentimentos por você que não consigo explicar. Era verdade, eu vim a este mundo querendo seduzi-la, mas foi isso. Eu não tinha planejado nada depois disso. Não, isso era mentira. Eu sempre tive uma queda por ela, mesmo quando ela era apenas uma personagem de filme. Agora que ela era real e diante de mim, não pude deixar de sentir uma atração por ela. Um relacionamento entre nossa espécie é proibido. Você mesmo disse, Victor matou a própria filha por estar com Lucian. Droga, eu realmente espero não ter dado um tiro no pé com isso. Na verdade, senti sentimentos pelo vampiro normalmente gelado, mas estou disposto a tentar fazer com que tudo que existe entre nós funcione, porque também estou me sentindo atraído por você. Senti meu coração bater um pouco mais rápido. Então, isso faz de você minha namorada? A palavra parecia engraçada na minha boca. A namorada Selene também pensou, já que estremeceu ligeiramente. Não sei aonde essa estrada nos levará, vamos descobrir isso juntos. Juntos então. Ela sentiu concordando. Bom, porque precisamos descobrir como vamos lidar com Victor e Kraven. A mudança abrupta de assunto foi como bater de cara em uma parede de tijolos. Eu realmente preciso ensinar sutilezas a ela. E Lucian? Admito, não queria matar Lucian. O homem foi torturado enquanto sua companheira era obrigada a assistir seu sofrimento. Então ele, por sua vez, foi forçado a assistir enquanto sua companheira e seu filho ainda não nascido eram expostos ao sol, matando os dois. O homem havia passado pela pior tortura psicológica possível. Isso e ele só queria paz. Inferno, até mesmo sua aliança com Kraven era para intermediar um tratado de paz entre vampiros e Lycans, uma vez que o vampiro covarde assumisse o controle dos clãs. Quero falar com ele. Ele pode saber mais sobre minha família. Então é isso que faremos. Ficaremos escondidos por um tempo aqui, depois iremos até ele juntos assim que tiver certeza de que Victor e os outros não poderão nos rastrear facilmente. Selene assentiu. Mostre-me o local? Não olhei muito bem da última vez. Sorrindo, ofereci-lhe meu braço. Ela olhou para ele por um momento antes de aceitar o membro estendido. Apontei a primeira porta. Esse é o arsenal, se você se lembra da última vez que esteve aqui. 3 horas depois. E este é o jardim interno, eu cultivo de tudo, desde flores comuns até frutas e vegetais. Sua casa é maior que a mansão do clã. Um pensamento repentino interrompeu minha resposta. Embora estivéssemos na América, eu poderia jurar que os filmes haviam acontecido em Budapeste. Encolhendo os ombros mentalmente, considerei isso uma coisa de realidade alternativa. O que aconteceu com o clã na Hungria? Selene pareceu assustada. Como você sabe disso? Sou muito minucioso quando examino as coisas. Ela não parecia acreditar em mim. Ela desembaraçou o braço do meu e sentou-se perto da lareira. Com o estalar de dedos, as toras pegaram fogo e eu me sentei ao lado dela. Selene parecia estar pensando se deveria me contar ou não. Ordogás, era assim que se chamava a mansão ali. Caiu, começou um incêndio na biblioteca. Queimou toda a casa até o chão. Apenas um punhado de nós sobreviveu. Pegamos os anciãos e corremos pelo mar. Então chegamos aqui, o clã do Novo Mundo. Foi uma sugestão de Amélia, mas os restos do clã do Velho Mundo foram absorvidos pelo clã maior. Estamos aqui desde então. Então eu realmente estou em um universo alternativo. Isso faz sentido. O que iniciou o incêndio parece que alguém não queria que as pessoas folheassem os livros. É possível. Todos os livros da biblioteca continham a história registrada do clã. Você já tem um suspeito então? Kraven. Claro. Então o que fazemos agora? Por mais que eu odeie dizer isso, precisamos falar com Lucian primeiro.
Vamos então, devemos estar bem para viajar. Embora eu sugira trazer um cachecol ou casaco e algumas luvas. O sol ainda está alto. Selene assentiu e desapareceu no meu quarto. Eu disse a ela que ela era livre para usar tudo que encontrasse em casa. Ela provavelmente iria morar comigo no futuro próximo de qualquer maneira. Ela reapareceu um momento depois vestindo um dos meus moletons pretos. Peguei um casaco em um cabide perto da porta da garagem e o vesti antes de olhar para Selene novamente. O moletom grande e o couro justo combinam muito bem. Pare de olhar e vamos embora. Ela bufou. Sorrindo para ela, entrei na garagem seguido por Selene. Tirei a tampa do carro do meu Bugatti e ouvi o negociante da morte ofegar atrás de mim. Que tipo de carro é esse? Eu não sabia que a Bugatti fazia um carro assim? Você conhece Bugatti então? Eu nunca consegui convencer o clã a atualizar nossos veículos. Ficamos com os carros esportivos e SUVs de baixo custo. Sim, eu vi seu Jaguar. Como você sabe essas coisas? Talvez outra hora. Vamos, você está dirigindo. Nós deslizamos para os assentos de couro confortáveis e eu suspirei enquanto respirava o cheiro de carro novo novamente. Selene levantou o capô e eu abri a garagem com o botão que havia programado no carro. Ela olhou em volta por um momento confusa. Você não me deu a chave. Apontei para o botão apertar para iniciar e seus olhos se arregalaram. Quando o motor ligou, fui imediatamente empurrado para trás no banco enquanto Selene pisava fundo e serpenteava habilmente pela minha garagem até a rua. Devem ter sido seus sentidos de vampiro, mas ela fez um trabalho rápido de navegar pelo trânsito, mantendo uma velocidade vertiginosa. Finalmente chegamos à entrada do metrô e saímos do carro. Selene olhou para o carro com saudade até que ele desapareceu no meu inventário. Então ela olhou para mim e eu dei de ombros. Você vai me contar tudo eventualmente. Eu planejo isso. Só que ainda não, talvez quando tudo isso acabar. Tudo bem, vamos ver Lucian então. Descemos até o que finalmente percebi ser um velho bunker esquecido. Por que havia bunker em Nova York? Eu não sabia, atribuí isso a alguma lógica de maneiras misteriosas, que permitiu que o universo alternativo em que eu estava fizesse sentido. Assim que chegamos à estrutura real, todos os Lycans ficaram tensos com o aparecimento de Selene. Alguns até assumiram a forma de lobisomem. Avistei o velho com a flauta e sorri quando ele se encolheu e apertou o instrumento perto do peito. Um Lycan rugiu e atacou Selene, que se virou e sacou sua pistola. Antes que o negociante da morte pudesse atirar, tirei meu casaco e assumi minha forma maior de lobisomem, deixando escapar um rugido que sacudiu o chão. O Lycan que atacava parou e soltou um gemido baixo antes de correr para trás. Impressionante, presumo que seja você aí embaixo, Blake. Virei-me para encarar Lucian antes de voltar à minha forma humana e vestir meu casaco novamente. Pegá-lo antes de sair foi uma boa ideia. Eu deveria comprar algum tipo de item encantado que me permitisse ficar vestido depois de me transformar. De espírito livre como sou, não sou nudista. Lucian, conheça Selene. Selene, este é Lucian. Já ouvi falar de você. Ela disse enquanto lhe dava um olhar examinador. Tudo mentira, eu garanto. Enquanto os dois conversavam, verifiquei a atualização do meu sistema e dei um suspiro silencioso de alívio. Faltava meia hora e com alguma sorte, estaria completa antes de partirmos. Victor soube de nossos planos. Droga, o que ele sabe? Em você? Não temos certeza, mas ele sabe sobre Selene e eu. Entrei depois de dispensar meu cronômetro de atualização. Não importa, estamos mais do que prontos para emboscar Amélia quando ela chegar. Tudo o que precisamos é do sangue dela e a vingança estará ao nosso alcance. Então você realmente não deseja mais nada? Lucian olhou para Selene com um sorriso triste. Você realmente tem uma semelhança impressionante com Sonja, você conhece. Mas sim, quando Victor morrer o objetivo é a paz. Esta guerra já dura há muito tempo e ambos os nossos lados perderam muito. Muito bem, mas o problema em questão é o fato de Victor ter descoberto nossos planos. O que só pode significar que há um traidor. Não há amor por vampiros entre nós. É mais do que provável que o seu lado seja aquele que está com o espião. Pensei em todas as pessoas que sabiam dos planos. Essa foi uma lista muito curta de pessoas. A menos que houvesse um bisbilhoteiro, não havia chance de Victor ter sabido dos planos. Craven, ele deve ter contado a Victor sobre os Lycans e Blake. Selene pensou em voz alta. Se não for ele, eu ficaria completamente surpreso. Esse idiota é tão desprezível quanto parece. E agora então? Pegamos o sangue de Amélia e depois transformamos todos em híbridos? Não, nem todos conseguirão sobreviver ao processo. Serei a única cobaia. Sou eu quem tem o machado para moer. Selene olhou para Lucian e eu sorri. Achei que você seria voluntário. Bem, agora isso está fora do caminho. Viemos aqui por outro motivo. Oh, suponho que você tenha dúvidas então? Ele perguntou a Selene. Selene ficou em silêncio. Ela estava olhando para o pingente que Lucian usava como se estivesse hipnotizada. Eu gentilmente coloquei a mão em seu ombro, puxando o ar de qualquer memória que ela estava revivendo. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha e eu a limpei. Esse pingente, onde você conseguiu? Ela perguntou a Lucian. Lucian pareceu chocado por um momento antes de responder. Sonja, minha companheira. Ela o usava desde o dia em que a conheci. Por que isso significa algo para você? Selene deu mais uma olhada nisso. Eu já vi isso antes, eu acho. Quando eu era uma garotinha. Tem algo a ver com minha família. Lucian soltou o colar antes de estendê-lo para ela. Ele tinha um sorriso triste no rosto. Então pertence a você.
Não posso, é a última conexão com Sonja. Eu insisto, não guarda nada além de lembranças dolorosas para mim. Memórias de alguém que não pude salvar. Talvez isso lhe traga sorte. Obrigado. Selene sussurrou. Acenei com a cabeça para Lucian, que então se virou e deu ordens. Os Lycans entraram em ação e partiram para fazer tudo o que Lucian lhes dissesse para fazer. Ele se virou para nós antes de falar novamente. Vamos conversar em algum lugar tranquilo. Nós o seguimos de volta ao que chamei de seu escritório. Uma vez lá dentro nos sentamos e Selene imediatamente começou a fazer perguntas. Ela perguntou sobre o passado de Victor, Sonja e Lucian. O Lycan parecia levar tudo com calma e não parecia se importar com as questões mais pessoais. Então Selene começou a perguntar se ele se lembrava de alguma coisa sobre uma família humana construindo algo próximo à fortaleza de Victor. Isso foi há séculos, mas lembro-me de ver os construtores indo e vindo durante o dia. Eles disseram que estavam acrescentando uma nova ala à fortaleza. Presumo que haja algum significado nisso? Minha família eram os construtores que trabalharam no pequeno projeto do Victor. Eles o completaram quando eu estava perto do meu 20º aniversário. Um mês antes de Victor chegar e massacrar todos eles. Ele me disse que os lobisomens os mataram. Que ele estava lá para me oferecer uma chance de vingança. Lucian suspirou. Então você conhece em primeira mão sua crueldade e natureza brutal. Selene acenou com a cabeça, eu queria ouvir isso dele, e ainda quero. No momento em que Lucian estava prestes a responder, uma explosão atingiu o metrô. Gritos seguidos pelo som de tiros vieram de fora. Raze entrou na sala com um rifle nas mãos. São os negociantes da morte. Raze disse com raiva em sua voz. Lucian rosnou com a notícia e depois se virou para nós. Eu fiz uma careta. Um ataque estava prestes a acontecer em algum momento. Eu não esperava que isso acontecesse antes de Victor se recuperar totalmente. A julgar pelo tempo desde que tirei Selene da mansão do clã, ele ainda não fez. Não fomos nós, se é isso que você está pensando. Eu afirmei claramente. Lucian grunhiu. Eles ainda estão aqui, no entanto. Vocês dois escapem pelos túneis que Raze mostrará o caminho. Victor ainda não se recuperou totalmente. Ele não estará com eles. É provável que Kraven tenha mobilizado Soren para lidar com pontas soltas. Principalmente você. Selene disse sem rodeios. Então vamos lidar com eles. Vá, nos encontraremos novamente. Não posso comprometer o futuro da nossa raça. Lucian disse enquanto olhava para mim. Tudo bem então, depois de lidar com os atacantes, encontre-nos aqui. Eu rabisquei o endereço da minha mansão e entreguei a ele. Lucian assentiu, pegando o papel e colocando no bolso do casaco. Selene e eu seguimos Raze para fora do escritório e por outra seção de trilhos. O grande homem de pele escura nos guiou por alguns minutos até parar e apontar para uma porta. Isso o levará de volta à superfície. Não posso abandonar Lucian. Tome cuidado, Raze. O homem olhou para mim antes de se virar e correr de volta por onde viemos. Virei-me para Selene e percebi que seus olhos estavam brilhando em azul. Ela olhou para a porta e depois de volta para os sons de luta. Qual é, Selene? Não tenho certeza se eles sabem do seu envolvimento com os Lycans além do que sabem sobre você e eu. Esta é a primeira vez que fugi de uma luta. Parece errado. Sua voz estava firme, mas eu podia sentir sua dúvida. Ela suspirou e passou por mim em direção à porta. Dei uma última olhada na direção de onde viemos e a segui. Corremos pelas portas e entramos em algum tipo de anticâmara. Havia uma escada enferrujada que levava a uma escotilha de acesso. Fui primeiro para ter certeza de que o sol havia se posto o suficiente para que Selene pudesse segui-lo com segurança. Saí da escotilha e vi um portão bloqueando algumas escadas. Chamando por Selene, o vampiro subiu o resto do caminho e olhou para o portão. O sol deve estar baixo o suficiente para eles descerem aqui. Não há cobertura suficiente para eles simplesmente passearem pelo metrô. Eu estava pensando nesse sentido. Eu respondi. Abrimos o portão e subimos as escadas de 2 em 2. Deparamo-nos com outra porta que empurrei. Abriu para um beco entre 2 prédios. Selene se moveu para o meu lado e olhou em volta. Verificando se era largo o suficiente, tirei o Bugatti do meu inventário quando tive certeza. Selene sentou-se no banco do motorista sem esperar. Sorrindo com sua empolgação por dirigir o veículo futurista novamente, entrei no lado do passageiro. Ela pisou no acelerador no segundo em que fechei a porta e saí correndo do beco para a rua. Ela dirigiu em um ritmo mais calmo enquanto voltávamos para minha casa. Selene permaneceu durante todo o caminho de volta, apenas ocasionalmente olhando para o espelho retrovisor em busca de alguma cauda que possamos ter apanhado. Ela desligou o motor e saltou do carro assim que passamos pelo portão e entramos na garagem. Seguindo a vampira enquanto ela invadia minha casa, eu observava cada movimento dela. Ela ainda estava visivelmente agitada por ter fugido. Estendi a mão e agarrei seu braço, impedindo-a de andar. Selene, está tudo bem. Assim que Lucian chegar aqui, atacaremos Victor. Ela olhou para minha mão em seu braço antes de encontrar meus olhos. Fui soltar o braço dela, mas ela segurou minha mão. Ainda não entendo por que você está se envolvendo com tudo isso. Apertando suavemente seus dedos delgados, sorri para ela. Por causa de você. Poupe-me do flerte, Blake. Eu quero saber a verdade. Olhei para ela intrigado. A verdade sobre o quê? Você, as habilidades que você parece possuir, sua insistência em me ajudar, tudo isso. Suspirei soltando sua mão. Você não acreditaria em mim. Selene estendeu a mão e pegou minha mão novamente. Ela sustentou meu olhar e não vi nenhuma decepção em seus olhos.
Me teste. Eu havia chegado a um ponto de inflexão. Como Blake selvagem, o mundo dela era apenas um filme para mim. Entretenimento, uma fantasia que assisti quando era adolescente. Como Blake Corvin, o mundo dela era o meu mundo, e a paixão que eu nutria pela personagem evoluiu para sentimentos reais pela mulher. Pensei em contornar a questão para ocultar toda a verdade dela, mas parecia errado. Eu me importava com ela, não porque ela fosse atraente, mas porque via nela muitas das minhas próprias crenças. O impulso para fazer o que é certo, a determinação para concretizar meus objetivos e a lealdade às pessoas próximas a mim. Eu também vi muitas das minhas falhas nela, a mente única, a falta de vontade de desistir de uma luta potencialmente invencível, a solidão. Antes de tudo isso, antes de vir para cá, eu não era nada. Ela olhou para mim com curiosidade. Você é Blake Corvin, descendente de Alexander Corvinus. Você não pode acreditar que não era nada. Eu sorri suavemente com sua afirmação. Quero dizer, antes disso. Antes de ser Blake Corvin, eu era Blake selvagem. Alguém de 30 e poucos anos, ninguém trabalhando em um emprego sem saída, sem amigos, sem família, sem futuro. Ela se afastou. O que você quer dizer com isso? Suspirei. Este mundo, esta vida. Para mim, tudo tinha sido apenas uma fantasia. Aqui vai. Eu vim de um mundo onde tudo neste mundo eram apenas páginas da mente de um escritor. Você veio de outro mundo? Como um extraterrestre. Não, outra realidade. Aquele onde Selene, o negociador da morte, era apenas um personagem de um filme. Ela deu um passo para trás, com uma expressão ilegível no rosto. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando azuis novamente. Então o que foi tudo isso para você? Foi tudo apenas um jogo. Não perdi a ironia dessa afirmação. Selene, é daí que vem algumas das minhas habilidades. Algo aconteceu quando morri na minha vida anterior. Quando acordei nesta vida tive a capacidade de vivê-la como se fosse um jogo. Todos os meus segredos foram revelados, eu vi a raiva em seus olhos. O olhar de traição enviou punhais em meu coração. Eu confiei em você. E você ainda pode. Eu ainda sou o homem idiota que voluntariamente se transformou em um Lycan para salvar você. Ainda sou o mesmo homem que se apaixonou por você. Ela soltou um silvo e me jogou no chão. Suas mãos envolveram minha garganta e começaram a apertar. Lutei para respirar enquanto ela sacava a arma e apontava para meu peito, enquanto ainda me segurava pela garganta. Alguma coisa disso foi real? Sim. Eu engasguei. Tudo isso. Eu engasguei de alívio quando a pressão em volta da minha garganta diminuiu. Sua arma ainda apontada para meu peito. Conte-me tudo. E foi o que fiz com todos os planos que fiz, o trabalho nas masmorras, o encontro com ela e eventualmente a aquisição de sentimentos por ela. O rosto de Selene permaneceu ilegível. Ela manteve a arma apontada acima do meu coração. Eventualmente, quando cheguei ao fim da minha história, ela saiu de cima de mim e guardou a arma no coldre. Afastando-me de mim, tive um breve vislumbre das lágrimas em seus olhos. Preciso pensar sobre o que você disse. Não me siga e não tente me encontrar. Fiquei em silêncio, chocado com o que havia acontecido. Eu só pude assistir enquanto ela saía furiosa da minha casa batendo a porta atrás dela. Rezando para não ter estragado tudo, subi silenciosamente as escadas e entrei no meu quarto. Tirei o casaco e joguei-o na cadeira da minha pequena escrivaninha. Suspirando profundamente, tirei o coldre do ombro e coloquei a arma ao lado da cama. Isso tudo é uma merda. Abrindo minha inteligência artificial, olhei para a mensagem exibida na tela e murmurei. E claro, termina quando eu potencialmente tiro o meu próprio pé. Atualização completa. Reinicialização do sistema. Deuses, eu me sinto como um maldito simplório. Lucian chegou horas depois que Selene saiu da minha casa. Ele deu uma olhada no meu rosto e sabia o que tinha acontecido. Problemas no paraíso? Eu queria dizer a ele para ir se fuder, mas ele estava certo. Eu estraguei tudo em esconder meus segredos de Selene. Então, novamente, o que eu deveria ter feito? Se eu tivesse contado a ela direito, teria sido algo assim. Ei, meu nome é Blake, tenho truques de merda na forma de um sistema de computador invisível que só eu posso ver. Eu assumi o controle da vida do seu futuro papai. Além disso, toda a sua vida foi um filme que assisti quando era um adolescente cheio de espinhas no porão da casa do meu amigo. Você perdeu a cabeça, Lycan. É hora de morrer. Tá. Hip Blake, sua segunda vida foi curta e horrível. Eu me sacudi das minhas reflexões. Revelei alguns dos meus segredos para Selene. Não acho que ela aceitou muito bem. O olhar de simpatia de Lucian não me fez sentir melhor. Acredite em mim, ela vai mudar de ideia. Pode levar dias ou até séculos, mas ela vai mudar. Obrigado, Lucian. Isso me faz sentir muito melhor. Minha voz gotejava sarcasmo. Chega disso. Todos conseguiram sair do seu acampamento com segurança? Lucian aceitou minha mudança de assunto pelo que realmente era. Algumas baixas, nós os empurramos para trás. Eles não esperavam que nossos números aumentassem. Infelizmente Singe foi capturado. Raz está de olho nos vampiros por enquanto. Porra, isso significa que Victor vai aprender mais sobre mim se ele já não souber de tudo. Isso pode ser um problema. Sei que você conhece Singe há mais tempo do que eu, mas não creio que o velho seja capaz de resistir aos seus métodos de extrair informações. Não importa, Singe pode cuidar de si mesmo. Precisamos adquirir o sangue de um vampiro mais velho se quisermos ter alguma chance de deter Victor. Seus homens já montaram a emboscada? Acho que o comboio dela chega esta noite. Lucian assentiu. Eu os tenho estacionados não muito longe de onde ela chegará.
Vim aqui para lhe agradecer por ajudar em tudo isso. Eu acenei para ele. Não se preocupe, há 3 coisas que mais odeio na vida. Areia, políticos e líderes tirânicos. Lucian me olhou divertido. Por que areia? É áspero, áspero e irritante e chega a todos os lugares. Lucian balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Ele começou a caminhar em direção à porta. Você é mais que bem-vindo para se juntar a nós quando tudo isso acabar. Balancei a cabeça em agradecimento. Vou pensar sobre isso. Estou planejando férias longas depois que isso terminar. Com isso ele deu um pequeno aceno antes de fechar a porta atrás de si. Suspirei e fui até a poltrona de couro perto da lareira. Você está aí? A atualização foi concluída. Gostaria que eu abrisse o registro de alterações ou deseja ver suas estatísticas primeiro? Registro de alterações. E não pense que esqueci aquela coisa de deixar cair o chinelo em mim, porque eventualmente teremos que conversar sobre isso. Ela não respondeu, balancei a cabeça resmungando e olhei as mensagens que apareciam. Registro de alterações. Corrigidas vantagens incorretas do jogador. A mente do jogador e o corpo do jogador foram movidos para a categoria vantagem. Certas habilidades foram atualizadas. Habilidades redundantes mescladas com habilidades relevantes. Sistema de slots de estoque definido para compras infinitas reembolsadas. Evolução de habilidades implementada. Novas masmorras desbloqueadas e concluídas agora concederão apenas metade da experiência normal. Evolução de habilidades parecia algo que eu tinha que trabalhar. Examinei o resto do log de alterações, vendo que o resto era arbitrário. Liguei para o meu sistema. Como funciona a evolução de habilidades? Suas habilidades, uma vez maximizadas, evoluirão para versões mais fortes dessas habilidades. Como eles permanecerão no nível máximo, será necessário um pouco mais de esforço para atualizá-los. Parece facilmente explorável. Eles só evoluirão com o uso constante. Você não pode simplesmente enviar spam para a habilidade em um cadáver como fez no passado. Habilidades relevantes agora precisam ser usadas em alvos reais. Isso tornará a tarefa de níveis futuros um pouco mais difícil. Mas o registro de alterações não mencionou que a forma como o tempo funciona nas masmorras mudaria. Puxa minhas estatísticas. Nome Blake Corvin. Raça, lobisomem. Classe, mago cronomante. Alinhamento, caótico neutro. Nível, 400 próximo nível, 0, 0 XP. Nível de classe, 100 próximo nível, 0, 0 XP. Pontos de vida, 5.000.000, 5.000.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Pontos de mana, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. SP, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Força, 500 dano, 2.500 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2.500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120. Pontos de estatísticas disponíveis, 0. Vantagens. Mente do jogador, passivo, protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador, passivo, permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas o pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Linhagem Corvinus, ativo, gene Lycan adicionado. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Neutro caótico, arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Licantropo da cepa Corvinus, sangue puro. Sendo descendente de Alexander Corvinus, seu sangue adaptou o vírus do lobisomem para ignorar os debuffs raciais usuais. Normalmente, apenas os Lycans mais velhos conseguem controlar sua raiva o suficiente para mudar. Devido ao seu acesso à mente do jogador, você pode ignorar esse requisito e mudar à vontade. Sua mordida pode passar para o licantropo caso o alvo sobreviva. Se você for infectado pelo vírus vampiro, você se transformará em um híbrido capaz de aproveitar o poder de ambas as raças sem as fraquezas que ambas as raças possuem. Imortal, devido à licantropia. Devido à cura acelerada que é natural para a sua espécie, vocês agora são imortais. Você ainda morrerá se estiver completamente sem pontos de vida. Habilidades. Observação. Ativo nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras. Ativo. Cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. Masmorras. Zumbi. Concluído demônio. Concluído anjo. Concluído mago. Novo kaiju. Novo. Bestial. Passivo nível max.
Devido à sua natureza como Lycan, seu dano desarmado é amplificado. Você ganha o dobro de dano em suas formas bestiais. Sua natureza Lycan oferece resistências naturais a danos físicos. Aura esmagadora, ativo, nível max. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 50 MP por segundo. Área afetada, 500 pés ao redor do jogador. Devorar, ativo, nível max. Concede ao jogador a capacidade de consumir as almas dos inimigos derrotados. Concede uma parte do nível dos inimigos e tem a chance de transferir uma habilidade compatível com uma disponível. Custo 100 por alma. Níveis absorvíveis, 50. Chance de habilidades, 50%. Um soco. Ativo nível max. Destrua seus inimigos com um único soco. Dano. Dependente de SP. Custo varia de acordo com SP. Acumula com outras habilidades que afetam dano desarmado. Raio de cura. Ativo nível max. Lança um feixe de luz curativo que cura o alvo em 10% de sua saúde a cada segundo direcionado a ele. Custo, 1000 MP por segundo. Passo das sombras. Ativo nível max. Enquanto ativo, o jogador fica invisível a olho nu. O jogador ainda produzirá sons e aromas. Custo, 100 SP por segundo. Ataque furtivo. Passivo, nível max. O jogador causa 100% mais dano com adagas e espadas curtas. Bônus de 200% de dano para golpes nas costas do alvo. Presença diminuída. Ativo, nível max. Enquanto ativo, o jogador desaparece no fundo do ambiente, misturando-se com a multidão. Custo, 10 SP por segundo. Tempestade de fogo. Ativo, nível max. Conjura um anel flamejante ao redor do lançador que o protege de inimigos e de má vontade. As chamas não prejudicarão aliados e lançadores. As chamas também podem ser direcionadas para assumir a forma de uma fera para atacar os inimigos do lançador. Custo, 200.000 MP. Lâmina de vento. Ativo, nível max. Envia uma onda de ar que funciona como uma espada. O dano é metade da estatística inteligência do lançador. Aumentos de estatísticas corpo a corpo se aplicam a esta habilidade. Custo, 200 MP por lâmina. Castelo de areia. Ativo, nível max. Concede ao lançador a habilidade de controlar a areia. Cada nível acima permite que o lançador controle mais areia. Atual areia controlável por rodízio, 100 toneladas. Custo, 1000 MP por segundo. Prisão de água. Ativo, nível max. Prende o alvo em um globo de água. Custo, 4.000 por alvo. Cadeia de raios. Ativo, nível max. Lança um raio que salta de inimigo em inimigo. Raio inflige 50% do MP máximo do lançador em dano para cada inimigo atingido. O nível aumenta a quantidade de inimigos para os quais o feitiço salta. Corrente de salto atual, 20 inimigos. Estrela cadente. Ativo, nível max. Uma combinação dos 4 elementos básicos, água, ar, fogo e terra. Um feitiço que apaga tudo na área em que o feitiço foi lançado. Cada nível aumenta a área. Área de dano atual, 1.000 milhões. Custo, 5.000 MP. Cura necrótica. Ativo, nível max. Cura o alvo em 100% do pontos de vida. Funciona apenas em mortos-vivos. Custo, 12.000 MP. Escravo morto. Ativo, nível max. Ressuscita um cadáver como companheiro morto-vivo. Enquanto o corpo estiver intacto o suficiente, ele poderá ser trazido de volta à vida. Custo, 100.000 por corpo. Lança de sangue. Ativo, nível max. Cria uma lança de sangue. O sangue pode ser dos jogadores ou de uma fonte aleatória. A durabilidade depende do nível de habilidade. No nível máximo, a lança permanece até ser dissipada pelo lançador. Custo, 200 MP ou pontos de vida por lança. Banquete de sangue. Ativo, nível max. Seu sangue entra no corpo do alvo e faz com que ele exploda. As chances de o alvo explodir diminuem dependendo de suas estatísticas de destreza. Custo, 30.000 por elenco. Bloqueio de tempo. Ativo, nível max. O tempo para ao redor do lançador, apenas o lançador não é afetado pela parada do tempo. Dano em área é determinado pelo nível de habilidade. Área de dano atual, 20 km. Custo, 120.000 MP por minuto. Horizonte de eventos. Ativo, nível max. Ao contrário do bloqueio de tempo, o lançador fica congelado no tempo enquanto o mundo continua a se mover. O lançador não pode sair do local de ativação quando a habilidade estiver ativa. Conjurador mantém total consciência e controle. Custo. Varia, salto de 100 MP horas, salto de 2.400 dias. Ignorei a tela de estatísticas quando fiquei satisfeito com o que estava vendo. Várias habilidades foram removidas e isso fazia sentido, pois eram redundantes. As 2 novas masmorras me interessaram, mas estou com vontade de explorar no momento. Olhei para o par de olhos de Rinnegan em meu inventário. Os globos oculares flutuavam em um fluido preservador verde. Eu não era muito observador de anime na minha vida anterior, mas sabia o que esses olhos podiam fazer pelos vídeos do YouTube que apareceram no meu feed. Eles eram essencialmente transformadores do mundo e estupidamente poderosos. Coloquei-os de volta no meu inventário e tirei a katana Muramasa. De acordo com tudo que li, esta espada aparentemente estava amaldiçoada. Eu não era de forma alguma supersticioso, mas também era cauteloso, especialmente quando eu era uma criatura sobrenatural neste momento. Abri o mercado e coloquei à venda.
Eu não precisava de uma espada e não queria correr o risco de me amaldiçoar. A espada desapareceu em partículas de luz e foi substituída por uma foto dela e um preço na loja digital. Ele foi comprado quase imediatamente momentos depois, com o dinheiro sendo adicionado diretamente ao meu inventário. Olhei minhas outras recompensas e suspirei. Havia a joia companheira que eu também hesitava em usar. Mais uma vez, não me esforcei para assistir anime, mas sabia quem era Walter Dornês. O cara era basicamente Alfred, se Alfred fosse um assassino altamente qualificado. Ignorando as moedas gacha, fechei a aba do inventário e fiz era abrir minhas missões ativas. Nova missão adicionada. Respostas: missão principal. Objetivos. Fale com Lucian sobre seu passado. Completo. Fale com André Stanis. Fale com Alexander Corvinus. Recompensas. Kinjé Vingadores. Edição Sandy Viper TTI 2011. Falha. Morte. A verdade e missão principal. Objetivos. Ajude Selene a enfrentar Victor. Recompensas. Mais 40 carinho com Selene. Falha. Morte. Morte de Selene. Selene missão paralela. Objetivos. Saiba mais sobre a família de Selene. Completo. Alcance sem afeição. 50. Recompensas. Opção de romance desbloqueada. Falha. Opção de romance permanentemente bloqueada. Morte de Selene. Meus olhos se arregalaram com a quantidade de missões que foram ativadas enquanto meu sistema estava sendo atualizado. As recompensas me fizeram sorrir um pouco. Olhando para a missão Selene, fiquei chocado ao ver que ela exibia meu status atual de afeição por ela. Eu caí para 50. Isso é promissor. Significa que ela não me odeia abertamente. Quer dizer, preferiria não ter perdido pontos, mas 50 ainda é melhor que 0. Vendo que Selene não voltaria por mais algum tempo, ativei minha habilidade de dilatação do tempo e observei maravilhado enquanto o mundo fora da janela acelerava. Depois que 3 horas se passaram, retomei o tempo e desci as escadas no momento em que ela passou pela porta parecendo em conflito. Sinto muito, ela começou. Por sair assim. Não, sinto muito por não ter contado antes. Na verdade, eu estava preocupado com o que você teria feito se eu tivesse contado. Por quê? Selene, você matou Lycans por mais de 600 anos. Seja honesto comigo, o que você teria feito se eu tivesse contado na primeira vez que conversamos de verdade? Eu teria pensado que você era louco, eu teria matado você. Houve silêncio entre nós por um momento. Não haverá mais segredos entre nós. Sobre isso eu posso jurar. Ela olhou para o chão, diminuindo a distância. Levantei sua cabeça e dei um beijo casto em seus lábios. Ela não se afastou, depois de um segundo ela retribuiu o beijo e eu me afastei antes que pudesse esquentar. Mais 10 carinho com Selene. Ignorei a notificação e gentilmente passei meu polegar em sua bochecha. Seus olhos ainda estavam fechados e seus lábios entreabertos como se saboreasse o beijo. Você quer desabafar? Ela abriu os olhos e ergueu uma sobrancelha delicada. Eu queria testar os recursos do meu sistema. Eu me perguntei se poderia trazer pessoas para minhas masmorras e este era o momento perfeito para tentar. Posso trazer outras pessoas para minha masmorra? É possível, desde que você toque em tudo que deseja trazer para a masmorra. Bom, peguei a mão de Selene e lhe dei um pequeno sorriso. Você confia em mim? Ela sentiu sem hesitação. Pedi a Era que abrisse minha aba masmorra, e enquanto ainda segurava a mão de Selene, selecionei a masmorra zumbi. Ela engasgou de surpresa quando fomos transferidos da minha entrada para o meio da rua. Onde estamos? Essa é uma das minhas habilidades. Me permite treinar e praticar minhas habilidades. Isso tudo é real? Ela perguntou enquanto olhava para os edifícios em ruínas. Esta é uma boa pergunta. Era? Selene me olhou confusa quando chamei Era. As masmorras são todas separadas do mundo real. Embora existam masmorras que acessam uma realidade alternativa, aquelas às quais você tem acesso no momento são todas geradas artificialmente. Selene olhou em volta confusa. Demorei um segundo para perceber que Era havia falado com nós duas. Quem era aquele? De onde vem essa voz? Selene perguntou. Essa era Era. Ela é supostamente uma deusa, mas acho que ela é apenas uma inteligência artificial que me ajuda a usar minhas habilidades. Eu sou uma verdadeira deusa. Eu te dei esses poderes depois que você acidentalmente me matou com um chinelo. Eu terminei por ela. Selene não parecia muito satisfeita por eu ter outra mulher na cabeça. Ela olhou ao redor como se fosse ver Era agachada atrás de alguns escombros. Ela matou você? Sua voz era lenta e calculista. Bem, droga, eu não pensei que ela seria do tipo protetora e ciumenta. É uma longa história. Aqui entreguei a ela uma arma que tirei do meu inventário. Os zumbis estão chegando. Acho que o barulho chamou a atenção deles. Ela pegou a arma de fogo oferecida e olhou em volta antes de avistar um zumbi cambaleando em nossa direção. Ela sorriu e correu em direção ao cadáver animado e o matou antes que ele pudesse atacar ela. Outro zumbi apareceu na esquina de um prédio em ruínas e ela atirou nele também. Saquei minha Benelli M4 e sorri maliciosamente. Vamos nos divertir então. Mudança de cena. Victor sentou-se no trono de mármore olhando para o prisioneiro que seus homens haviam arrastado. O homem parecia pateticamente fraco, seus mercadores da morte haviam espancado gravemente o homem enquanto tentavam obter informações dele. Falar, ordenou ao interrogador principal. O Lycan olhou para Victor antes de cuspir em seus pés. Um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Ele desceu do trono e caminhou casualmente em direção ao Lycan. Não se engane, Lycan. Você morrerá hoje, quer opte por divulgar o que eu quero saber ou não.
O homem espancado riu. É tarde demais. Neste momento Amélia já foi encontrada e seu sangue foi retirado. Victor sibilou e olhou ao redor da sala. O interrogador franziu a testa. Parecia que isso também era novidade para ele. Victor atingiu Lycan ajoelhado no rosto. O homem grunhiu de dor com o golpe. 2 guardas colocaram o homem de joelhos. Fala escória, o que foi feito com Amélia? Durante anos tentamos combinar as linhagens e durante anos falhamos. Foi inútil, mesmo a nível celular as nossas espécies estão destinadas a destruir-se umas às outras. Victor franziu a testa diante das implicações do que o Lycan estava dizendo. O desconforto pairava entre os outros vampiros na sala. O Lycan continuou a divagar, mencionando Alexander Corvinus. O próprio Corvinus que aprendemos estava escondido no código genético de seus descendentes humanos. Passado em sua forma adormecida através dos tempos para Blake Corvin, o Lycan riu. Seu sangue permite a união perfeita entre nossas espécies. Não pode haver tal união. Victor sibilou, a raiva mal escondida em sua voz. E falar sobre isso é heresia. O Lycan simplesmente sorriu. Veremos. Assim que Lucian se injetar com. Lucian está morto. Victor mordeu. De acordo com quem? Zombou do Lycan. A cabeça de Victor foi para o canto onde ele tinha visto Kraven encolhido. O regente que ele nomeou havia desaparecido. A raiva inundou as veias do vampiro mais velho. Ele ouviu vagamente o som de um carro se afastando e rugiu de fúria, atingindo Lycan novamente, desta vez sem conter seu poder. Um estalo nauseante ecoou na sala quando o crânio do Lycan se quebrou. Os guardas libertaram o Lycan e ele caiu no chão enquanto jorrava sangue de sua cabeça esmagada. Victor passou por cima da crescente poça de sangue e começou a ordenar seus homens. Reúna os mercadores da morte, temos uma caçada para participar. Ele saiu furioso do quarto com o casaco esvoaçando atrás dele. Ele reinou em sua fúria e pensou em quando tinha Selene diante dele. Ele descobriu que sua filha adotiva era muito parecida com sua filha de sangue. Ambos brincaram com Lycans. Só que desta vez Selene ajudou na criação bem-sucedida de uma abominação. Ele foi até o arsenal e pegou a espada que estava pendurada na parede. Victor marchou até a fileira de SUVs reunidos na frente da mansão. Entrar no veículo da frente ficou em silêncio enquanto eles partiam. O sol havia caído abaixo do horizonte. Eles tinham horas antes que subisse novamente. Isso lhe deu bastante tempo para garantir que Amélia estava segura. Ele sentiu a raiva crescer em seu âmago novamente quando eles pararam na estação particular onde Amélia havia chegado. Corpos carbonizados estavam espalhados. Embora ele não pudesse ver nenhum de seus cadáveres, ele podia sentir o cheiro do sangue Lycan misturado com outras poças de sangue que mancharam o pavimento. As feras devem ter levado seus mortos com elas. Ele supôs. Ele saiu do SUV escurecido seguido por sua escolta armada enquanto se dirigiam ao vagão principal. O sangue cheirava muito mais forte aqui. Sua raiva não desapareceu quando ele entrou no trem. Vampiros mortos jaziam em suas próprias poças de sangue. Tanto sangue se infiltrou no carpete que encharcou suas botas. Amélia estava ferida sendo atendida por médicos. Victor se agachou ao lado da primeira vampira que Marcos gerou. Sua respiração estava irregular e superficial. Um grande pedaço de seu ombro havia sido arrancado. Victor! Ela engasgou. Quem fez isto? Ele falou suavemente. Victor, apesar de ter querido se livrar dela no passado para poder substituí-la por sua filha, tinha aprendido a respeitar a resiliência e a coragem de Amélia. Para ele, ela era mole demais para ter governado adequadamente. Agora ela estava diante dele ferida. O general de Lucian atacou o trem Kraven. Ele nos traiu. Sua voz estava ficando fraca. Victor acenou com a cabeça para os médicos e eles a retiraram em uma maca. Ela havia perdido bastante sangue, mas dada sua idade e força, ela sem dúvida sobreviveria. Victor franziu a testa. O Lycan estava dizendo a verdade. Lucian estava vivo e Kraven os traiu. Ele saiu do trem e observou o veículo que transportava Amélia sair da estação. Lucian amaldiçoou em voz alta quando voltou ao novo esconderijo que tinham encontrado em um armazém abandonado. A emboscada não ocorreu como esperado. Kraven cumpriu sua parte no trato, deixando a estação sem guardas. Ele esperava que Amélia visse a razão, já que dos 3 anciãos ela era a governante mais justa e imparcial. No entanto, mesmo quando confrontada com um número maior, ela reagiu. Ela matou 7 Lycans antes de Razi morder seu ombro, tirando-a da luta. Extrair seu sangue foi fácil depois disso. Ele agora olhou para o líquido carmesim no frasco. Ele tirou o casaco e a camisa antes de Razi configurar a máquina que iniciaria uma transfusão do sangue que Blake havia fornecido em seu próprio corpo antes de se injetar com sangue de Amélia. Este ainda era um tiro no escuro. Ele sentiu a agulha entrar em seu braço. A máquina ligou com um zumbido e o sangue começou a fluir para dentro dele. Ele fechou os olhos e rezou para que funcionasse. Kraven estava em pânico. Ele estava escondido em uma casa segura depois que seu ataque ao esconderijo de Lucian falhou. Os Lycans se mudaram depois disso. Ele sabia que Lucian suspeitava dele do ataque. Afinal, foi ele quem trouxe o cientista Lycan Singe. Para tentar manter as aparências, ele manteve sua parte no acordo original e redirecionou a equipe de chegada que teria guardado a chegada de Amélia. Então Victor teve que interrogar Singe ainda mais. O Lycan o jogou debaixo do ônibus e revelou seu envolvimento com Lucian para Victor. Ele partiu assim que o nome de Lucian foi mencionado. Empacotou suprimentos e armas antes de fugir com um dos carros do clã. Ele tinha ido para uma casa segura fora da cidade esperando que Lucian e Amélia se matassem.
Com alguma sorte, Selene descobriria a verdade e mataria Victor, deixando apenas o hibernante Marcus para lidar. Ele olhou pela janela com cautela. Seus planos de assumir o controle do clã foram todos por água abaixo no segundo em que Blake Corvin entrou na vida de Selene. Ela amaldiçoou o homem e rezou para que ele morresse para poder levar Selene para si. Mudança de cena. Passamos várias horas na masmorra. Selene, apesar de seu exterior gelado, parecia estar se divertindo enquanto atirava em incontáveis zumbis. Descobri que ela havia atingido seu nível máximo quando a observei e notei que seu nível não ultrapassava os 400 que ela já tinha. Atualmente estávamos sentados no alto de um prédio em ruínas enquanto olhávamos para o horizonte. Olhando para ela, olhei para suas estatísticas mais uma vez. Selene nível 400. Raça, vampiro, 620 anos. Pontos de vida, 3.000.000, 3.000.000. SP, 200.000, 200.000. Pontos de mana, 10.000, 10.000. Lealdade, vampiros. Carinho, 70. Status, negociante da morte. Biografia, Selene foi gerada por Victor depois que ele assassinou toda a sua família após a conclusão de sua fortaleza. Ele a poupou devido à sua semelhança com sua filha, Sonja. Selene jurou vingar a morte de sua família nas mãos de Victor. Ela começou a desenvolver sentimentos por Blake Corvin. Fiquei tonto ao ler que ela havia começado a sentir algo por mim. Essa foi uma nova adição, uma vez que ganhei mais 10 extras em seu status de afeto depois das primeiras horas que estivemos na masmorra. Aparentemente ela realmente gostava de fotografar coisas. Uma mulher segundo o meu coração, para ser honesto. Eu estaria mentindo se dissesse que isso não a tornava totalmente sexy. Ela tossiu e eu olhei, um leve rubor adornava suas bochechas. Meus olhos se arregalaram em compreensão. Eu disse isso em voz alta? Deixando de lado minha aparente beleza, posso perguntar por que você se sente assim por mim? Você acabou de me conhecer, não há como você ter desenvolvido sentimentos por mim tão rápido. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. O que? Eu sorri para ela. Diga-me que estou errado. Eu sou um Lycan Selene. Você normalmente me estriparia antes mesmo de me deixar chegar perto de você. Você é o primeiro em muito tempo a me ver como Selene e não como um negociante da morte. Oh, então você não é um assassino vampiro durão que pode matar 3 Lycans com uma bala? Ela deu um tapa de brincadeira no meu ombro. Essa foi a primeira vez que a vi tão despreocupada. Eu estou, mas você percebeu tudo isso e... É como se você tivesse me tirado de um pesadelo em que estou preso há mais de meio milênio. Você, meu suposto inimigo, me fez sentir vivo novamente. Acho que você poderia dizer o mesmo de mim. Quando cheguei aqui, queria guardar para mim mesmo. Para evitar tudo isso, eu estava realmente mentindo para mim mesmo. Quando encontrei você pela primeira vez no hospital, senti algo que jurei nunca mais sentir. Ela estendeu a mão e colocou a mão sobre a minha. Sua mão era surpreendentemente quente e macia. Olhei para ela e suspirei. Na minha última vida, como já lhe contei, não tive amigos, trabalhei até os ossos, dificilmente chamaria isso de viver. Cada vez que eu encontrava algo bom para mim, isso sempre desaparecia de uma forma ou de outra e mais uma vez eu ficava sozinho. Quando cheguei aqui e te vi pela primeira vez, foi como se algo tivesse se encaixado. Na verdade, não sei se é porque tomei o lugar do Blake Corvin original ou porque estou procurando qualquer forma de... Seus lábios encontraram os meus antes que eu pudesse terminar o que estava dizendo. Ela finalmente quebrou o beijo e voltou a olhar para o horizonte onde os primeiros raios de sol começavam a aparecer sobre a paisagem em ruínas. Sua mão nunca deixou a minha, apertando minha mão, ela suspirou. Havia outro homem, tantos anos se passaram que agora parece um sonho. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, Martin. Seu pai era o padeiro da cidade. Ele pediu minha mão em casamento ao meu pai. Meu pai abençoou a união. Eu fiquei tão feliz, mas então todo mundo... Victor me disse que foram os Lycans que massacraram todo mundo. Ele tirou tudo de você. Ela sentiu. Quando você me disse que foi Victor quem matou minha família, eu não quis acreditar. O homem praticamente me criou como sua própria filha. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais não fazia sentido. Nós vamos pegá-lo, eu prometo. Quero olhá-lo nos olhos quando enfiar sua própria espada em seu coração. Suas próprias ações provaram sua culpa. Não preciso mais ouvi-la admitir isso. Eu só quero que ele vá embora. Como desejar, princesa. Realmente. Citando aquele filme agora? Eu não estava, mas agora que você mencionou isso, desde quando você teve tempo de assistir filmes entre matar lobisomens e meditar em sua mansão, eu não fico pensando. Ela bufou. E para sua informação, não sou tão fechado e gélido quanto você pensa que sou. Já saí para assistir filmes mortais antes. Realmente. De que outra forma eu passaria o tempo? Eu não sei. Meditando em uma mansão escura cercada por outros vampiros que zombam dos humanos? Eu não fico pensando. Poderia ter me enganado. Eu ri do clima jovial que se instalou. Assim que o sol começou a nascer adequadamente no horizonte, agarrei a mão dela e nos tirei da masmorra. Aparecemos exatamente de onde havíamos saído. Selene pareceu um pouco surpresa com a mudança repentina de cenário. Avise-me da próxima vez. Ela disse depois de bater no meu peito. Desculpe, o sol estava prestes a atingir o local em que estávamos. Eu não queria arriscar. Ela resmungou antes de entrar em minha casa. Balancei a cabeça com um sorriso. Selene voltou um momento depois com um copo que me entregou.
Faça o truque de fazê-lo desaparecer e reaparecer cheio de sangue. Estou faminto. O que eu sou? Seu criado? Sim. Revirei os olhos para o sorriso em seus lábios. Pegando o copo dela, joguei-o no meu inventário. Certo. Abri minha aba de inventário e arrastei a imagem da bolsa de sangue até a imagem do copo que acabei de colocar. A imagem mudou para mostrar que eu havia colocado o sangue no copo. Estendi minha mão e o copo se materializou em minha palma cheio de sangue quente. Selene arrancou-o da minha mão e bebeu de um só gole. Seus lábios estavam manchados de vermelho novamente e a vontade de beijá-la surgiu na minha cabeça. Fechando a distância, esmaguei meus lábios nos dela, abafando o grito de surpresa que ela soltou. Ela deixou cair o copo enquanto seus braços voavam em volta do meu pescoço. Minhas mãos encontraram seus quadris e a puxei para perto. Antes que o beijo pudesse prosseguir, uma tosse chamou nossa atenção. Nós nos separamos relutantemente e eu lambi o gosto de sangue dos meus lábios. Odeio interromper, mas temos uma situação. Lucian disse com um pequeno sorriso. Lucian, seu timing é impecável. A propósito, isso foi sarcasmo. O que é? Um grupo de meus Lycans interceptou um veículo que transportava um vampiro ancião em coma que por acaso tínhamos emboscado anteriormente. Estávamos nos perguntando se poderíamos escondê-la aqui por enquanto? Por que aqui? Porque Victor não conhece esse lugar e porque eu realmente respeito Amélia. Além disso, não confio em Kraven para não voltar atrás em sua palavra sobre o tratado de paz com os Lycans depois que isso for feito. Então você fez isso? Selene perguntou. Sim, e os resultados foram decepcionantes. Então você não é um híbrido? Ele olhou para mim. Infelizmente não, parece que ganhei uma ligeira resistência à prata agora e um novo gosto por sangue, mas ainda sou o mesmo do dia em que nasci. Interessante, deveria ter funcionado. Com meu sangue fluindo em suas veias, as linhagens deveriam ter se misturado perfeitamente. Não adianta chorar pelo leite derramado. Provavelmente deveríamos trazê-la antes que ela sangre. Tudo bem, você pode mandar seus homens colocá-la no porão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.